Bora nessa, amigos, bora nessa, sexta-feira, 11 de abril de 2025, atualizar sobre tudo após Colo-Colo e Fortaleza do jogo cancelado que tivemos lá no Chile, da tragédia, das cenas lamentáveis e trazer as atualizações, o que vai acontecer. Fortaleza ganha os 3 pontos por WO, seria aplicado um 3-0 pro Fortaleza contra Colo-Colo. Marcelo Paes esclarece, jornalistas falam sobre o ocorrido e muito mais aqui em mais um Giro BL, tá, amigos? Eu pouco dormi de ontem para hoje, acompanhando essa situação, temeroso também com tudo que poderia acontecer fora do estádio, com a nossa delegação e com os nossos torcedores que estavam por lá, mas até o momento que eu fecho esse vídeo, nenhuma notícia ruim, além dos óbitos que aconteceram da torcida do Colo-Colo antes da partida entre Colo-Colo e Fortaleza pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, tá, amigos? Atualizo tudo aqui pra vocês, me chamo Dudu Damasceno, chega deixando tua curtida, teu like, teu joinha pra fortalecer o trabalho e simbora, tá? Deixa teu like aí pra fortalecer. Vamos nessa. E antes de prosseguir, para não quebrar o clima, que eu quero te falar de coisa boa, este Giro BL é feito em nome de Piso Novo, tá? A maior e melhor loja de pisos e porcelanatos do nosso estado. Se você está construindo e reformando, não perde tempo, passa na melhor. Vou deixar o link da Piso Novo na descrição para você conferir e o VT, o recadinho dos nossos patrocinadores para você. Quer renovar a sua casa com estilo e qualidade? Aqui na Piso Novo você encontra os melhores pisos, revestimentos e porcelanatos com preços incríveis. E neste mês de abril estamos com a ação Abril Imbatível, com porcelanatos no preço de cerâmica a partir de R$ 39,90 e você não pode perder essa oportunidade. E você que está vendo esse vídeo através do canal Bora Leão, a gente tem um desconto especial para você. Passe na Piso Novo mais próxima a você e transforme sua casa com qualidade e economia. Piso Novo, conhecida por vender barato. Bora nessa, turma. Seguindo, vamos virar aqui. Eu já começo, falando sobre o jogo cancelado. Foi 1h30 desde o início da confusão até a Conmebol, de uma vez por todas, cancelar a partida. Porque, assim, a Conmebol queria a todo custo que a partida continuasse, tá? Se você tá desatualizado, não tem problema. Eu falo aqui pra vocês. Ontem Fortaleza e Colo-Colo estavam jogando. Era um jogo ruim do Fortaleza, inclusive. Mas tava tendo jogo ali, né? O jogo acontecia, tranquilo, até que aos 24 minutos do segundo tempo, como é que eu posso dizer? Uma confusão começa da arquibancada pra dentro do gramado. E eu fiquei sem entender, né? A primeira coisa, eu até compartilhei a tela errada aqui, e eu fiquei sem entender. A primeira coisa que a gente pensa é, estão invadindo o campo, então o que é isso aí? A torcida tá com raiva, o que aconteceu? A gente não sabia de nada. Pelo menos eu, até o momento ali, eu tava aqui na transmissão, eu não sabia do que tinha acontecido fora de campo ainda. O que eu tinha visto é que antes do jogo tinha tido muita confusão. Inclusive, colegas que estavam lá no Chile relataram que a torcida do Colo-Colo estava tentando invadir o setor visitante, que era um clima, assim, muito ruim. Eu só sabia disso. E aí, vidro foi quebrado, empurraram, jogaram coisa em campo. No primeiro tempo já tinham arremessado vários objetos dentro de campo. E aí, invade a torcida do Colo-Colo e os jogadores do Fortaleza vão, com toda razão, correndo para o vestiário, né, com receio da sua integridade física. O jogo ali era paralisado. Até ali, ok, né? Jogo paralisado, o que é que pode acontecer? E aí, o primeiro protocolo era de 45 minutos, esses 45 minutos foram muito extrapolados, o estádio já basicamente todo evacuado, tanto os jogadores do Colo-Colo quanto os jogadores do Fortaleza, né, as duas delegações, não queriam que tivesse jogo, não queriam, definitivamente não queriam, e eu falei em live, e repito,
não tinha por que o Fortaleza voltar pra jogar. Também não tinha por que o Colo-Colo voltar pra jogar, tá? Mas assim, o Fortaleza não tinha nenhuma condição de jogar ali, irmão. Tirando tudo que aconteceu em campo. Ah, Dudu, a gente não jogou nada. Eu sei. Acho que isso vale em outro momento, né? Isso vale em outro momento. Fortaleza, de fato, parecia um terceiro tempo do jogo contra o Mirassol. Mas não dá pra gente minimizar isso. Não dá pra Conmebol forçar tanto, cara. Ah, é porque... Gente, as cenas eram assustadoras. Era só a Conmebol ligar a televisão na ESPN. Ligar no Disney Plus, que eles iam ver a situação. Parece que pra Conmebol é muito mais preocupante um mosaico contra o racismo, muito mais preocupante festa na arquibancada, do que as cenas que vimos ontem no Estádio Monumental. Inclusive foi uma vergonha monumental pra Conmebol. E aí a gente foi descobrindo as coisas com o decorrer do tempo, né? Eu vou trazer aqui alguns vídeos de jornalistas explicando, tá? Vou começar aqui com o Fernando Graziani explicando toda essa situação. Uma noite profundamente trágica e triste viveu o futebol da América do Sul nesta quinta-feira. 0-0 empatavam Colo-Colo e Fortaleza até os 27 minutos do segundo tempo, quando a torcida do Colo-Colo soube da morte de 2 torcedores fora do estádio, inclusive um de 13 anos. A revolta tomou conta das arquibancadas, a torcida invadiu o campo, quebrou alambrados de vidro, jogou barras de ferro. Os jogadores de Fortaleza fugiram, obviamente, o mais rápido possível do gramado para os vestiários. Os jogadores do Colo-Colo tentaram ali conversar com algumas lideranças dos torcedores. Nada mais grave aconteceu dentro do estádio, fora os relatos, né, e as quebradeiras que todos vimos pela televisão. O jogo está cancelado pela Conmebol. Provavelmente não vai acontecer mais, ou seja, vai ter que ser julgado por uma comissão disciplinar da Conmebol, não há mais condição de continuar. Vamos ter a certeza dessas informações ao longo das próximas horas. Mais um dia profundamente lamentável, mostrando como a Conmebol demora para tomar decisões, como é incapaz de ser realmente uma entidade que faça alguma liderança diante do caos, porque tem que estar preparada para o caos. As autoridades chilenas também têm muito a explicar. E o futebol fica em segundo, terceiro, quarto plano. Lamentável o que aconteceu, estamos realmente muito desprotegidos de qualquer tipo de segurança onde quer que nós estejamos. Enfim, vamos aguardar os acontecimentos e eu não vou falar absolutamente nada do jogo, porque o jogo simplesmente não faz mais sentido diante do caos e da tragédia que se instalou no futebol da América do Sul, previamente em Santiago. Perfeito. O que o Graziani fala aí é o que eu penso. De fato, eu assim, sou fã do Graziani. Quem acompanha aqui os vídeos já percebeu que eu sempre trago os vídeos do Graziani. É difícil discordar de alguma coisa dele. Só sobre o ponto, né, das autoridades chilenas aí, só um asterisco. No Chile, e aí eu descobri via transmissão da ESPN, acho que o Paz também cita, não lembro. A segurança dentro do estádio é particular. Não é permitido dentro do estádio polícia. Por isso tinha tão pouco. E por isso também o Colo-Colo é muito responsável pelo que aconteceu. É responsável. Se a segurança também é do Colo-Colo, responsabilidade dele, então ele é responsável pelo que aconteceu. Vou trazer também a fala do CEO, Marcelo Paes. Essa fala dele, inclusive, foi antes da decisão de cancelar o jogo da Conmebol, mas já estava ali nos finalmente para que isso acontecesse. Vamos lá. Bem, pessoal, estamos aqui em Santiago do Chile, no Estádio Monumental. Acho que vocês acompanharam aí tudo que aconteceu de violência, né, invasão de campo da torcida aqui do Colo-Colo. O status do momento é: as duas equipes não querem voltar a jogar, nem Fortaleza, nem Colo-Colo. Esse é o sentimento, que não tem ambiente esportivo, né, não tem segurança, né, nesse aspecto. A ideia é que se evacue o estádio, e alguns torcedores ainda permanecem no estádio, não querem sair. Tem uma questão específica aqui no Chile, que a polícia não pode entrar no estádio. Quem faz a segurança do estádio é segurança privada, então isso causa um pouco mais de dificuldade, né? E as notícias que a gente tem é que há um confronto da polícia com a torcida do Colo-Colo do lado de fora, em função de uma situação que ocorreu durante a partida, né? Me parece que um atropelamento, situação aí meio grave. Então esse é o cenário. A gente está em contato com a Conmebol já procurou a gente algumas vezes.
acredito que a tendência é que o jogo não continue, mas não tem condição nenhuma de continuar, né? Então a Conmebol deve oficializar isso à medida que ela tiver alguma documentação, algo que comprove, né, que não tem mais condição de segurança. Mas é notório que não tem como. Mas a gente está em ambiente seguro, jogadores, comissão técnica, nossa torcida do outro lado é uma situação tensa também, porque nós não sabemos que horas eles vão poder sair. A polícia não vai conseguir nesse momento nem mesmo estar com a nossa delegação, né? E também não com a nossa torcida. Então é aguardar, primeiro, que o jogo realmente seja cancelado de alguma maneira, né? E segundo, a segurança que se possa ter para que a gente volte ao hotel e que os nossos torcedores possam voltar também para os seus lugares. Então é isso, e pedir a Deus que proteja todos. Tá aí, é isso. Esse vídeo aí foi até antes do cancelamento, deu tudo certo com a torcida. Graças a Deus, eu tava aflito com isso. Eu tava bem aflito com isso. Agora, né, vamos virar aqui, porque uma coisa que ficou questionado, certo? O que significa jogo interrompido, jogo cancelado, o que o regulamento diz. E aí eu passo a focar nisso a partir de agora. Trago mais um vídeo aqui, já é um react, né, basicamente, mas é do André Almeida, tá? André Almeida trazendo: Fortaleza pode ser declarado vencedor contra o Colo-Colo, com base em regulamento. Eu tinha até trazido essa informação num primeiro momento do advogado Eduardo de Salles. A gente esperou outras confirmações. O André Almeida fala aqui. Fortaleza pode ser declarado vencedor do jogo contra o Colo-Colo, que foi cancelado pela Conmebol? Eu te explico agora. Primeiro é importante deixar muito claro que o jogo foi cancelado, não foi suspenso. Se a partida tivesse sido suspensa, ela poderia ser retomada. Mas isso não vai acontecer. O jogo está encerrado. E de acordo com o regulamento da Libertadores de 2025, nos casos em que a interrupção for imputada aos clubes ou às pessoas pelas quais essas possam ser responsáveis de modo regulamentar ou disciplinarmente, será aplicado o previsto no Código Disciplinar, além de pagar todos os custos pelo recomeço da mesma. Já o Código Disciplinar da Conmebol, no artigo 24, fala sobre a determinação do resultado de uma partida por responsabilidade ou negligência de uma das equipes, e prevê que, quando uma equipe for sancionada com a determinação do resultado de um jogo por responsabilidade ou negligência, entender-se-á que o resultado é 3-0 a favor da equipe adversária no futebol de 11, que foi exatamente o que aconteceu. No artigo 8 do mesmo documento, que fala sobre responsabilidade objetiva, a Conmebol afirma que as associações membro e os clubes são responsáveis pela segurança e ordem, tanto no interior como nas imediações dos estádios, antes, durante e depois do jogo do qual forem anfitriões ou organizadores. Portanto, tanto o regulamento da Libertadores 2025 como o Código Disciplinar da própria Conmebol apontam artigos favoráveis para que, sim, o Fortaleza seja declarado o vencedor dessa partida. E assim, eu não vou comemorar porque isso está baseado em mortes, em tragédia, mas era uma dúvida que eu de fato tinha, né? E eu acho justo o Colo-Colo ser responsabilizado. Inclusive, é até uma fala do CEO Marcelo Paes. Marcelo Paes cobra punição exemplar da Conmebol, perda de pontos do Colo-Colo. Dirigente que está com a importância de punição firmes por episódio de violência. Diretamente de Santiago, no Chile, o Marcelo Paes cobrou, aqui abre aspas, foi uma entrevista para o Sport TV. Espero que haja punição e acho que a punição tem que ser desportiva. De fato, perda de pontos do Colo-Colo, os pontos da partida para o Fortaleza. Viemos aqui jogar futebol e o que aconteceu foge de qualquer razoabilidade esportiva. Então, a punição tem que ser exemplar. Se não houver punição, qualquer torcida em qualquer jogo vai invadir, vai quebrar, vai amedrontar o time adversário e o placar fica como está. Eu espero que a Conmebol possa usar seu expediente para punir esse tipo de situação. Paes fez questão de destacar ainda que não tem qualquer chance da partida jogar depois do minuto 24, né, de continuar. Não tem possibilidade do jogo voltar amanhã. Nossa delegação volta em voo fretado, disse o CEO do Fortaleza Esporte Clube SAF, Marcelo Paes, tá? Então, Fortaleza deve ser declarado vitorioso, né? Deve ser ali um 3-0, né? Deve ser um 3-0 pro Fortaleza. Eita, meu Deus do céu, só fazendo besteira aqui. Tá aqui a tela que eu queria colocar. E é isso que o regulamento rege, né? É isso que o regulamento rege. Enfim, amigos, que dia triste, né? Ontem pro futebol sul-americano. Que dia triste.
E a Conmebol passando uma vergonhinha, né, cara? Passando uma tremenda vergonha. Vergonha. Conmebol, vergonha, Conmebol, comente aqui embaixo. É impressionante, cara. Impressionante a lentidão que eles tiveram para tomar medidas. E eles queriam a todo custo, mesmo com tudo que aconteceu, continuar o jogo. Tinha algum clima, turma? Tinha algum clima, pô? Vergonhoso, tá? Vergonhoso. E só passando para vocês, o Fortaleza, aqui a assessoria de comunicação trouxe pra gente. A delegação do Fortaleza inicia seu retorno para a capital cearense na tarde desta sexta-feira, dia 11, em voo fretado. Tá? Então, hoje à tarde, os jogadores chegam em Fortaleza para se preparar para o jogo de domingo contra o Internacional. Tranquilo? Tá passando mais um vídeo aqui para você clicar e seguir assistindo o BL. Um abraço a todos e valeu. Fui.